pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos ter um vídeo diferente, um vídeo que eu me vou sentar aqui com vocês e falar-vos sobre várias coisas, principalmente como aprender a lidar com pessoas negativas e com negatividade que vos é passada através de outras pessoas. Eu vou contar-vos o meu testemunho e como é que eu consigo ou consegui lidar com isso e como é que isso mudou a pessoa que eu sou hoje. Por isso, fiquem por aí que a gente vai falar ao molho. Ao molho quer dizer muito, para quem não for cá do norte. Uma das coisas que eu passo já a começar a dizer é que desde muito nova eu sempre fui um pouco rebelde. Quando eu andava na escola eu era assim muito diferente, eu era rebelde, era diferente das pessoas que andavam comigo na escola, porque eu andei numa escola que era numa aldeia, ou seja, eu vivi quase toda a minha vida numa aldeia e o meu primeiro emprego foi numa aldeia. Eu basicamente cresci na aldeia e como vocês sabem, ou se não sabem, tipo, devem desconfiar, viver numa cidade e viver numa aldeia é muito diferente. Eu, pelo menos como vivo na cidade agora, consigo notar perfeitamente isso. Claro que o facto de eu ser mais crescida, de ser uma pessoa mais madura, também me ajuda a lidar com as coisas de outra maneira, mas crescer na aldeia e vocês desenvolverem-se como seres humanos na aldeia é muito complicado, principalmente se vocês forem diferentes do padrão. Isto eu quero dizer que, como eu cresci toda a minha vida na aldeia, eu cresci numa aldeia em Barcelos, o que ainda é pior. Não é que Barcelos seja uma má cidade, mas é uma cidade que, por exemplo, comparado com Braga ou Porto, é menos desenvolvida, as pessoas não têm uma mente tão aberta como têm aqui onde eu moro agora, que é em Braga. Eu tenho muita ideia que os jovens, quando vão começar a estudar para universidades e isso, escolhem sempre cidades maiores, até porque querem fugir um bocadinho à cena da aldeia. Porque viver na aldeia é basicamente a maior seca da vossa vida e se vocês forem diferentes pode mesmo ser um pesadelo. Então na escola eu era diferente, eu tinha um estilo diferente e eu sem dúvida que não passava despercebida. Como eu estudava naquela escola e as pessoas eram assim um bocadinho mais do padrão, eram pessoas que também eram da aldeia, eu era sem dúvida motivo de gozo. Às vezes as pessoas tinham medo de mim porque eu era diferente e era esquisita, mas eu nunca deixei que isso realmente me afetasse porque eu usava isso a meu favor. Obviamente se as pessoas tinham medo de mim eu tirava partido disso e fazia questão de mostrar às pessoas que não se metam comigo, I'm a fucking bitch. Isso era um bocado uma máscara, não é que eu fosse má pessoa ou não é que eu fosse realmente uma aberração, eu simplesmente usava muito aquilo que as pessoas diziam a meu favor. Eu não tinha isto na minha adolescência, eu não tinha aquele mecanismo de me defender, do género, alguém me atacava por alguma razão e eu não me defendia, eu usava isso a meu favor e a maior parte das vezes eu dizia sim, é verdade, don't mess with me. Imaginem que apesar de na altura não se falava muito de bullying e dessas coisas, mas eu não acho que tenha sido vítima de bullying, nunca ninguém me atacou verbalmente assim cara a cara, nunca ninguém me atacou fisicamente, porque as pessoas tinham um bocado de medo daquilo que era diferente e porque eu passava realmente a imagem que era muito durona e muito má, quando na verdade eu não era. Depois de ter ido estudar para a universidade, eu estudei tanto em Braga como também estudei na Universidade de Viseu, eu senti realmente que havia uma grande diferença de estudar na aldeia e de estudar na cidade. As pessoas na cidade, mesmo que seja uma cidade mais pequena, são mais mente aberta, não é bem mente aberta a palavra, mas não têm tanto preconceito por aquilo que é diferente. Porque eu sinto que na cidade há mais coisas diferentes. Enquanto se calhar na aldeia onde eu morava eu era a única, quando eu fui para a faculdade realmente eu não senti que eu era a única. Haviam pessoas que tinham estilos diferentes, que tinham maneiras de pensar diferentes e isso ajudou a atenuar mais as coisas e eu sentia-me mais enquadrada. A minha adolescência foi uma bosta porque eu só fiz merda a minha vida toda. Fiz muita porcaria porque as pessoas diziam tanta coisa de mim que eu, em vez de mostrar que realmente eu não era aquilo, não, eu dava-lhes mais motivos para elas falar, dava-lhes mais motivos para elas dizerem ok, ela é mesmo assim. E eu não acho que isso
seja bom, mas eu também não acho que isso seja mau, porque eu sempre achei muito mau a gente ter necessidade de se justificar para pessoas que nem sequer conhecemos. Se as pessoas acham que nós somos isto ou somos aquilo, e porquê perder o nosso tempo a justificar o que é que nós somos ou o que é que não somos? Uma pessoa que traça um perfil através de uma imagem, sem dúvida é uma pessoa que não vale mesmo a pena o nosso tempo. Depois disso tudo ainda vem o pior. O pior realmente foi quando eu deixei a faculdade, eu desisti a meio. Yes. Eu desisti a meio e eu decidi começar a trabalhar, e eu trabalhei muitos anos, gente, muitos anos numa fábrica, e era uma fábrica que era na aldeia, ou seja, tinha tudo para correr mal. A maior parte das pessoas eram pessoas que, eu trabalhei lá muitos anos, por isso eu digo isto mesmo de boca cheia, eram pessoas muito ignorantes, eram pessoas com uma cultura muito, muito mínima, e eram pessoas que se viam, ou melhor, eram pessoas que realmente eram felizes com a desgraça e a infelicidade dos outros. Trabalhar naquele ambiente tantos anos fez-me crescer muito e fez-me aprender muita coisa, principalmente a como lidar com as pessoas negativas. A minha adolescência, a nível de negatividade, não foi nada comparado com todos os ataques que eu sofri ao trabalhar nessa fábrica. Obviamente eu tenho uma coisa que eu acho boa e má. Eu sou uma pessoa que realmente veste um escudo. Eu não sinto que eu transpareça aquilo que eu realmente sou, porque eu sempre escolhi ser assim, eu nunca me deixei mostrar a 100%, eu nunca quis que as pessoas soubessem quem eu era a 100%, eu sempre quis guardar isso para mim e para as pessoas que eu achasse que valiam a pena. Por isso, só por aí as pessoas calculavam muita coisa e achavam que eu fazia isto e aquilo, e eu vou-vos dar alguns exemplos das coisas que eu realmente passei quando trabalhei nessa fábrica. Uma das coisas que eu mais me recordo, e uma das coisas que mais me chocou, e eu digo-vos que isto realmente deixou-me mesmo muito magoada, não foi uma situação que aconteceu no trabalho, mas foi uma situação que aconteceu com uma pessoa que trabalhava no mesmo sítio do que eu, e que por acaso era quase minha vizinha. Eu lembro-me que na altura, foi mais ou menos quando eu comecei a namorar com o meu namorado, já foi há quase 8 anos, e eu lembro-me que quando nós começamos a namorar eu não tinha carta de condução, ele não tinha carta de condução, então ele vinha ter comigo sempre de comboio. E eu saía de casa, tipo, o namoro ainda era muito recente, ele não ia para a minha casa, nada que se parecesse, por isso eu saía de casa por volta das 8 da noite e já era escuro, e ia ao encontro dele, ao encontro do caminho da estação de comboios, e a gente estava tipo na rua, não é, a namorar, porque não tínhamos sítio para onde ir. Uma das minhas vizinhas que trabalhava no mesmo sítio do que eu, e ela ia para o trabalho com a minha mãe, porque eu e a minha mãe não tínhamos os mesmos horários, e a minha mãe também trabalhava no mesmo sítio do que eu, e ela ia para o trabalho com a minha mãe, e houve um dia que ela perguntou à minha mãe se era verdade ou não que eu era prostituta. Óbvio que a minha mãe ficou muito escandalizada com essa pergunta, e ela não me disse logo na hora, eu acho que tinha um bocadinho medo da minha reação, mas quando ela me contou que essa pessoa em questão perguntou se eu era prostituta, tipo, o meu part-time era ser prostituta, porque eu saía várias vezes de casa às 8 da noite e chegava a casa tipo 11, meia-noite, que seja. Só o facto de eu sair de casa, ok gente, só o facto de eu sair de casa ao fim da tarde, às 8 da noite, ao fim de jantar, levava as pessoas a pensar que eu era prostituta. Que isto são pessoas ignorantes, são pessoas nojentas e são pessoas que são felizes com a desgraça dos outros. E obviamente eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito irritada, e confesso-vos que eu queria mesmo ir ter com a pessoa, tirar satisfações, mas eu não o fiz, porque eu decidi tirar partido disso e brincar com a situação, porque um bocadinho o que eu faço quase sempre. Eu tento sempre gozar com as coisas que me tentam deitar abaixo, porque eu sinto que é a única maneira de eu realmente conseguir lidar com as coisas. Outra das coisas que eu me lembro que aconteceu, boatos e rumores, foi que houve uma vez que eu estive doente e eu ausentei-me do trabalho durante 2 semanas porque eu estava realmente doente, e as pessoas diziam que eu tinha sido presa porque eu andava na droga.
As pessoas diziam que eu tinha sido presa, que realmente viram a polícia a ir buscar ali. Gente, eu estava doente, ok? Eu estava doente e o facto de eu estar doente e de ser diferente das pessoas que estavam lá levou as pessoas a crer que eu tinha sido presa. Outra coisa que eu acho muito característica do sítio onde eu trabalhei é que qualquer mulher que vá trabalhar de calções, de minissaia ou que leva um decote é automaticamente uma puta. Não importa se é filha do bispo, não importa se é filha do Marcelo, ela é uma puta só porque está de calções, só porque leva um decote. Eu nunca fui pessoa de guardar para mim as coisas. Quando alguma coisa me incomodava, eu dizia, eu ia tentar mudar isso. E havia muita gente que gostava muito de mim, havia muita gente que me achava tipo uma aberração da natureza, mas eu acho que isso vai ser sempre assim. E eu fui muito atacada nos primeiros anos que eu estive lá a trabalhar. Depois tipo as pessoas começaram-se a perceber que as coisas que elas diziam ou que elas faziam realmente não me afetava, e por muito que a gente diga que não queremos saber, estou-me a cagar, às vezes não funciona bem assim. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu estou-me a cagar para a opinião de toda a gente e que eu não quero saber. As pessoas que me conhecem de verdade sabem que eu não me estou a cagar para a opinião das pessoas que eu realmente gosto e que pessoas que realmente eu sei que gostam de mim. O resto das pessoas... Uma das coisas que mais me marcou quando eu trabalhei naquela fábrica foi que eu sinto mesmo que as pessoas perdem tanto tempo a achar que as outras pessoas estão muito gordas ou estão muito magras que sinceramente é um desperdício do vosso tempo. Não façam isso. Até porque apesar de eu ter sido sempre uma pessoa muito forte e ter conseguido sempre lidar bem com todas as coisas que diziam de mim, houve uma altura da minha vida que eu realmente me deixei ir abaixo. Eu nunca fui uma pessoa gorda, nunca fui uma pessoa magra, eu sempre fui ali o meio termo, eu nunca fui muito gorda ou muito magra, eu sempre fui meio termo e eu sempre me senti bem daquela forma. Eu nunca achei que precisasse de emagrecer ou que precisasse de engordar, eu simplesmente sentia-me bem da maneira que era. Mas quando eu comecei a trabalhar, passados uns anos, eu ganhei um bocadinho mais de peso, não foi assim nada de absurdo, eu estou a falar tipo ganhar mais 5 quilos que seja, e as pessoas passavam a vida constantemente a chamar-me de gorda, a dizer que eu estava gorda e que uma pessoa gorda não era bonita e és tão bonita, não te deixes ficar assim, desleixada, porque as pessoas estavam a assumir que o facto de ter ganho um bocadinho mais de peso, eu estava desleixada e não estava a cuidar de mim. Eu não liguei àquilo, mas os ataques eram constantes, era uma pressão psicológica tão grande para ser a pessoa perfeita. Parecia que eu estava rodeada de pessoas que queriam que eu fosse perfeita e a perfeição delas era uma pessoa magra, que eu metia aquilo de tal forma na minha cabeça que eu realmente acreditava que eu estava muito, muito gorda. E eu olhava para o espelho e a imagem que eu via era 3 ou 4 vezes maior que aquela que realmente era. Eu realmente comecei a entrar em paranoia e eu achava que estava gordíssima e eu decidi começar a fazer dieta e consultei um nutricionista e eu perdi muito, muito, muito peso, ao ponto de a nutricionista me ter dito: para, tu estás a ficar doente e se tu não parares eu não sei o que é que te pode acontecer. Perdi cerca de 22 quilos em 2 meses porque eu deixei mesmo de comer. Eu comecei a seguir a dieta dada pela nutricionista, que era uma dieta obviamente saudável e não me privava de nada, simplesmente ia ser uma dieta que ia demorar mais algum tempo, mas era a forma correta de o fazer, uma forma que não me iria deixar doente, mas eu não estava a perder o peso que queria, eu não estava como queria e as pessoas começavam a dizer: tu estás a ficar muito magra, estás a ficar feia, uma mulher também se quer com curvas. As pessoas tanto diziam que eu estava muito gorda e que estava desleixada, como começaram a dizer que as mulheres queriam-se com curvas, e aquilo atrofiou-me completamente. E eu entrei em tal paranoia que
eu perdi imenso peso, curto espaço de tempo, que eu sentia-me mesmo a ficar doente. E não só doente fisicamente, eu sentia-me muito fraca, eu sentia muito mal, mas o meu psicológico estava muito afetado e por muito magra que eu me sentisse, eu sentia que estava mesmo muito gorda e que estava horrível e eu odiava o meu corpo assim como ele estava, e acreditem que eu nunca fui pessoa de odiar o meu corpo. Claro que há coisas que eu não gosto, mas eu odiava tanto o meu corpo que eu escondia-me em tudo. Eu não usava roupas que fossem tão reveladoras porque eu achava que o meu corpo era horrível, porque eu achava que o meu corpo estava flácido e porque eu cheguei a um ponto de achar que eu estava tão magra que eu olhava para mim e eu não me reconhecia e eu não conseguia gostar daquilo que estava a ver, mas mesmo assim eu não conseguia parar de emagrecer. Na minha cabeça eu tinha que ser perfeita e eu nunca estava contente porque a perfeição não existe e por isso é que eu não estava a atingir a perfeição que eu queria. E se eu não tivesse parado no momento que parei, provavelmente as coisas teriam corrido muito mal. Eu tinha 1,68m, tinha e tenho, e eu lembro-me que quando eu engordei mais ou menos para 68, 70 quilos no máximo. Não era nada que realmente me fizesse, meu Deus, eu preciso emagrecer. Não, eu queria emagrecer os quilos que eu tinha recuperado, queria voltar para 65, 60, que sempre foi o peso que eu mais me identifiquei, sempre foi o peso em que eu achava que estava bem. No entanto, eu emagreci tanto que eu cheguei a pesar 46 quilos e isto tudo em 2 meses. Foi muito atrofiante. O mais grave é que eu estava tão magra, estava tão doente e havia pessoas que me diziam que eu estava muito bem. Isso é muito grave. De perder peso, de recuperar peso, foi uma coisa que deixou muitas sequelas na minha vida e ainda hoje há dias que eu me sinto muito mal, há dias que eu me sinto horrível, há dias que eu quero emagrecer, há dias que eu só quero comer, porque isso deixou uma sequela muito grande em mim e é um assunto que realmente me deixa muito mal, porque a partir daí eu sinto que nunca consegui recuperar a nível psicológico, eu nunca consegui deixar de ter este tipo de distúrbio alimentar e por muito que eu acho que nós devemos aceitar aquilo que nós somos, eu também acho que nós devemos correr atrás daquilo que nós queremos ser. Eu acho que tudo o que é extremo é negativo se prejudicar a vossa saúde. Obviamente que uma pessoa que tem muito peso não significa que seja uma pessoa doente, assim como uma pessoa que seja muito magra também não significa que seja doente. No entanto, muito peso ou muito pouco peso não é adequado para todo o tipo de corpos e é importante vocês acharem o vosso equilíbrio e conseguirem mantê-lo assim. Porque eu não estou a falar isto a nível de ficar bem na roupa, eu estou a falar nisto a nível psicológico. Só quem passa por uma coisa dessas é que sabe o quão atrofiante para a nossa cabeça consegue ser nós olharmos ao espelho, sermos pele e osso e acharmos mesmo que estamos muito gordas. Isso é doentio, eu estava doente e ainda bem que eu recuperei, que agora eu sou uma pessoa que tem muito medo de fazer dieta. Há alturas em que simplesmente eu como muitas porcarias e depois ando aí uns dias a tentar comer de forma saudável, mas eu tenho muito medo de fazer uma dieta porque eu acho que não sei se conseguia parar. Isto é para vocês verem o que é que um simples comentário pode provocar em alguém. Eu sempre fui uma pessoa muito forte e que não ligou a essas coisas, mas certos comentários em certas fases da nossa vida, em alturas que estamos mais em baixo ou mais deprimidas, podem realmente mudar a nossa vida e podem realmente afetar o nosso psicológico. Por isso é que eu acho muito mau gosto as pessoas estarem constantemente a chamarem gordas ou estás muito magra ou estás muito gorda às outras. Eu era incapaz mesmo de dizer a alguém eu acho que tu estás gorda ou eu acho que tu estás extremamente magra, estás feia assim, ou os homens querem mulheres com curvas ou os homens não gostam de mulheres gordas. Eu era incapaz de dizer isso a alguém
eu acho que nunca o disse, e se eu disse, eu realmente fui uma otária porque não devia ter feito, mas eu acho que nunca o disse e eu digo isso de forma muito orgulhosa porque há muita gente de merda que o faz. E quando vocês quiserem fazer um comentário a alguém, tipo, estás gorda, pensem que aquela pessoa pode não estar na melhor fase da sua vida e aquela pessoa pode realmente levar essas palavras a sério e pode passar por um problema tão grave como o que eu tive, e eu consegui superar. Há pessoas que não conseguem superar, há pessoas que levam aquilo ainda mais para a frente e vocês já sabem o destino e como é que isso acaba, e é muito triste ver tanta insegurança nas mulheres ou nas meninas, tanta insegurança ao ponto de elas quase destruírem a sua vida. Por isso, pensem duas vezes antes de dizer seja o que for acerca do corpo de alguém. Preocupem-se mais com o vosso corpo, preocupem-se mais em vocês estarem saudáveis ou estarem saudáveis, e deixem o corpo dos outros em paz, porque é o corpo dos outros. Not your fucking business, ok? Uma pessoa está constantemente a pôr-vos para baixo ou está constantemente a falar dela própria, dos seus problemas, e só os seus problemas é que interessam. Isso é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não vos traz nada de positivo para a vossa vida. Eu não estou a falar daqueles casos em que vocês têm um familiar ou uma amiga que está realmente com problemas e precisa desabafar, eu não estou a falar disso. Eu estou a falar daquela pessoa que é tão egocêntrica que acha que o menor dos problemas dela é o maior problema do mundo, e esse tipo de pessoas eu não quero mesmo na minha vida. Uma das minhas metas para 2018 foi só valorizar as pessoas que eu sei que gostam de mim e que eu sei que estão comigo sem ter nenhum interesse, sem esperar que eu dê algo em troca, e é esse tipo de pessoas que vocês precisam de se rodear. Eu acho que o meu maior defeito é um bocadinho o meu ego. Eu sempre fui um bocadinho egocêntrica. Eu achava que eu é que importava e que eu era a protagonista principal do mundo inteiro, que tudo isto era um filme e eu era a personagem principal. E eu aprendi que não, e aprendi isso da pior forma. Aprendi isso perdendo pessoas que realmente eu valorizava e que não nos dei o devido valor. E por não nos dar o devido valor é que eu vos digo agora que valorizem sempre as pessoas que têm com vocês, e aquela pessoa que vos dá sermões e que vos chama a atenção não é uma pessoa que quer o vosso mal, é uma pessoa que realmente quer o vosso bem. E pensem bem se é melhor ter uma pessoa que sabe a altura certa para vos elogiar e sabe a altura certa para vos chamar a atenção. Isso é o tipo de pessoas que vocês precisam da vossa vida. Vocês não precisam de alguém que diga amém a tudo, e vocês não precisam de alguém que passe a vida a criticar tudo que vocês façam. Tem que haver ali um equilíbrio, tem que haver um meio termo. Apesar de eu achar que nós devemos sim valorizar a opinião das pessoas que gostam de nós e das pessoas que nós gostamos, eu acho que a principal opinião é nossa, e nós devemos sempre seguir o nosso coração e aquilo que vai na nossa cabeça, porque independentemente de toda a gente dizer tu vais errar, às vezes é preciso a gente errar mesmo para aprender, para crescer, para todas essas coisas. E se eu sou a pessoa que sou hoje e eu tenho orgulho na pessoa que sou hoje, há coisas que eu gostava de não ter feito, há coisas que eu gostava de ter feito de forma diferente, mas eu realmente tenho orgulho naquilo que eu me tornei ou na pessoa que eu sou agora. Mas para isso eu tive que bater muito com a cabeça. Tive que bater muito com a cabeça, e o que eu vos estou a dizer agora, basicamente, há uns anos atrás, era faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Eu sempre fui uma ótima pessoa a dar conselhos, mas eu sempre fui uma péssima seguidora de conselhos. E o vídeo já vai em 20 e tal minutos e eu acho que me vou calar porque eu estou a falar mesmo muito. É bonito aceitarmos as imperfeições dos outros, e é bonito termos consciência de quando é que nós erramos e quando é a nossa vez de pedir desculpa. E basicamente é isso, gente. Muitos beijinhos, e eu espero que tenham gostado do vídeo e sejam sempre fiéis a vocês próprios e nunca deixem que as outras pessoas decidam o destino da vossa vida. Beijinhos, e não se esqueçam de, agora é aquela parte, de subscrever aqui o canal e deixar o vosso gosto e partilhar com pessoas que vocês acham que deveriam ouvir o meu testemunho e seguir esta mensagem. Gente, beijinhos e até o próximo vídeo.